Então, muito bom dia, doutora Margarida, doutora Maria Ribeiro de Almeida da Cunha Ferreira Costa Duarte e Margarida Gonçalves Couto Tavares. Muito obrigada pela vossa presença. Como sabem, nós estamos numa fase de audição de várias entidades que suscitam e que os grupos parlamentares também as podem suscitar. E nesse âmbito destas audiências, calha-vos a vós dar início aos nossos trabalhos deste grupo. O que nós sugerimos é que tenham a primeira intervenção, nós aproximadamente 10 minutos, mas obviamente se precisarem de mais tempo assim se fará, e depois os senhores deputados, todos os grupos parlamentares, fazem pedidos de esclarecimento. É assim que tem funcionado o nosso grupo. Portanto, faz favor. Muito bem. Bom dia, senhoras e senhores deputados. Agradecemos receberem-nos em audiência no âmbito do estudo sobre aquilo que é de facto relevante para legislar com humanidade uma matéria de vida ou de morte. A Associação dos Psicólogos Católicos tem como um dos seus objetivos permanecer aberta ao diálogo e à entreajuda esclarecida nas áreas da intervenção da psicologia para a dignificação do homem e a promoção da defesa da vida. Com este horizonte, trazemos algumas questões para contribuir para esta reflexão que passa a ler. De acordo com os projetos de lei apresentados e os seus enquadramentos, os critérios que permitem pedir a morte antecipada são a doença grave incurável e a lesão definitiva de gravidade extrema, que causam sofrimento de grande intensidade e, eventualmente, perca de dignidade. É sobre estes dois últimos que esta intervenção que trazemos se coloca. Presume-se, porque não está especificado, que doença e lesão sejam físicas, não é? Com origem orgânica observável, motivo pelo qual são avaliadas e atestadas por um médico em parecer fundamentado. Já o sofrimento de grande intensidade, considerado intolerável pelo próprio e entendido nas suas dimensões física, psicológica e espiritual, decorre de uma percepção e sentimento absolutamente individual, influenciada por inúmeros fatores, destacando a saúde mental, o estado emocional, a qualidade das relações interpessoais e a satisfação com as condições de vida. Ainda que o sofrimento manifeste reações observáveis, pelo seu caráter em grande parte subjetivo, não são passíveis, talvez ainda, de ser aferidas ou mensuráveis de forma objetiva. Por isso, à semelhança do parecer fundamentado relativo à doença e à lesão orgânicas, parece-nos fundamental e, porventura, ainda mais determinante, o parecer fundamentado sobre a avaliação e a validação do sofrimento de grande intensidade. Têm os médicos, orientador e especialista, a competência clínica baseada em investigação científica e consolidada na formação específica contínua, para emitir um parecer fundamentado sobre saúde mental, estado emocional, qualidade das relações interpessoais e satisfação com a qualidade de vida? O único momento em que a doença mental, portanto a doença e não a saúde, é tida em consideração, no artigo 7º, é na necessidade de um parecer psiquiátrico, apenas e só, no caso em que os médicos orientador ou especialista duvidem da capacidade de tomada de decisão do doente, não é? Da pessoa doente, assente numa vontade séria, livre e esclarecida. Têm os médicos orientador e especialista a competência clínica baseada em investigação científica e consolidada na formação específica especializada para avaliar a capacidade de tomada de decisão, que é uma capacidade central e determinante no pedido consciente para morrer? O artigo 5º destes projetos de lei prevê que o doente que cumpre os requisitos referidos seja informado e esclarecido pelo médico orientador sobre a condição clínica, física, que o afeta, tratamentos aplicáveis, viáveis e disponíveis, designadamente na área dos cuidados paliativos e o respectivo prognóstico. Presume-se que este momento de informação e esclarecimento é garantia de que o doente conhece as suas alternativas para diminuir e, se possível, eliminar o seu sofrimento em alternativa a morrer e acabar com a vida, e que, por isso, o profissional de saúde confirma que a pessoa está a tomar uma decisão livre, séria e informada. Atualmente em Portugal, a resposta, a qualidade de resposta e a capacidade de resposta para os doentes com doença grave e incurável ou com lesão definitiva de gravidade extrema e seus cuidadores e familiares é escassa,
débil e, em muitos lugares, absolutamente inexistente. Estamos a falar de paliação do sofrimento físico, da qualidade dos cuidados continuados. Estamos a falar de acompanhamento psicológico no sofrimento psicológico e de assistência humana capaz de fazer renascer em cada pessoa doente o sentido profundo da sua existência e o valor da sua vida. Considerar que a pessoa doente toma decisão livre e consciente porque foi informado e esclarecido sobre alternativas inexistentes, ou seja, muitas vezes sobre a falta de alternativas, será suficiente? Relativamente ao critério de sofrimento de grande intensidade, entendemos por isso que não estão contemplados nestes projetos questões basilares, nomeadamente a necessidade de um parecer fundamentado sobre a saúde mental da pessoa que pede a morte antecipada em todos os casos, a necessidade de uma avaliação psicológica com foco na capacidade de tomar a decisão em todos os casos, a necessidade de uma avaliação das circunstâncias atuais de vida que condicionam e influenciam a experiência do sofrimento de grande intensidade e cuja alteração introduz mudanças na percepção do grau de sofrimento. A necessidade de garantir a disponibilização de opções que possam alterar o estado de sofrimento da pessoa doente e que não se restringe apenas a tratamentos ou paliação física e que podem também significar a implementação, alteração ou ajuste de cuidados continuados. A consequente necessidade de incluir a presença de psicólogos com as competências necessárias ao longo de todo o processo, desde o pedido até a eventual concretização da morte antecipada. O enquadramento destes projetos de lei refere que têm por base o respeito pela liberdade, pela dignidade e pela autodeterminação dos cidadãos. O ser humano nasce para a vida e a vida humana em toda a sua dignidade compreende o sofrimento e a morte. A dignidade não é por isso um atributo da morte, mas um atributo não alienável da vida. E o desejo da morte é contra a natureza humana e surge quando as circunstâncias da vida, independentemente da sua natureza, são percebidas como intoleráveis. A pessoa não quer morrer, quer deixar de sofrer. Nos projetos de lei apresentados para a concretização da decisão da pessoa doente, portanto para morrer, é preciso que 7 pessoas, ou 8, no caso de parecer necessário o parecer do médico psiquiatra, deem um parecer fundamentado e favorável que respeite a liberdade, dignidade e a autodeterminação da pessoa doente. Portanto, o Estado concede a uma pessoa doente a liberdade de pedir a morte, desde que algumas pessoas, portanto, aquelas que o legislador entende serem necessárias, deem um parecer favorável e, portanto, concordem que aquela pessoa tem capacidade para decidir que morrer é a melhor alternativa ao seu estado de sofrimento atual. Sendo que nenhuma delas é especialista na avaliação e no tratamento do sofrimento psicológico e espiritual, 2 vertentes absolutamente fundamentais no sofrimento de grande intensidade. É este o nível de respeito pela liberdade da pessoa doente que queremos em Portugal, fundamentada no parecer de profissionais que têm competência numa parte da matéria e deixando ao acaso outras matérias absolutamente fundamentais, como o sofrimento intolerável. Somando a isto o facto de serem oferecidas pelo médico informações sobre alternativas inexistentes, ou seja, falta de alternativas que mudem e melhorem a qualidade de vida da pessoa doente, é necessário redefinir o conceito de liberdade. Afirmar que se pretende respeitar a autodeterminação da pessoa doente na ausência de perspectivas de vida é ser conivente com a morte, inclusive é na própria autonomia para escolher o médico orientador. E se parece a 7 ou 8 pessoas diferentes, presumindo-se que com qualificações para atestar o efeito, que uma pessoa doente reúne condições para não querer viver mais e que na falta de alternativas é verdade que a melhor opção é a morte, estamos a afirmar que a sua vida perdeu o valor, a dignidade e a importância. E por isso estamos a falhar absolutamente como sociedade e o Estado a incumprir a função primordial de garantir liberdade e respeito pela dignidade e autodeterminação. A dignidade é um valor da vida e, portanto, enquanto não estiver assegurada e disponível, de facto, assegurada e disponível, pelo menos uma resposta eficaz de paliação da dor em cuidados continuados e paliativos e de intervenção psicológica regular de qualidade, estes projetos parecem irreais e insustentáveis, porque pretendem ao mesmo tempo o mesmo e o inverso, respeitar a liberdade sem garantir que a pessoa doente está em condições de decidir livremente. Por fim, a Comissão de Verificação e Avaliação dos Procedimentos Clínicos de Morte Medicamente Assistida, ou seja, as pessoas que vão garantir que estão reunidas as condições legais para conceder a um cidadão a morte antecipada assistida, é composta por 2 juristas, um médico, um enfermeiro e um especialista em bioética.
Na sua Constituição, como já foi referido pela Ordem dos Psicólogos Portugueses, parece-nos fundamental, e de acordo com o que expusemos, a presença de um psicólogo nesta comissão. Na sua caracterização, não compreendemos o motivo pelo qual os profissionais de saúde que compõem a comissão não podem ser objetores de consciência. Em nome do princípio da imparcialidade, o legislador assume que somente os profissionais disponíveis para concretizar o pedido da pessoa doente para morrer estão aptos a verificar o cumprimento dos requisitos para pedir a morte antecipada? A proibição de objetores de consciência não significa eliminar do caminho, enfim, alguns obstáculos de possível discórdia e facilitar o processo? Termino reforçando a nossa disponibilidade para o diálogo e total colaboração na área da intervenção da psicologia para a dignificação do ser humano e a promoção da defesa da vida. Muito obrigada. Muito obrigada. Passo agora... A doutora não vai usar a palavra para já. Portanto, passo agora a palavra aos grupos parlamentares. A deputada Isabel Moreira, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, faz favor. Muito obrigada. Em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, queria agradecer muito a vossa presença e também agradecer o facto do contributo que aqui é oral também de ser escrito e penso que vai deixar disponível. Portanto, agradecer o contributo. Penso que já terá ouvido as outras audições no sentido pelo menos penso que vai ao encontro de alguma, pelo menos de uma parte daquilo que disse, de já estar a ser refletido no texto de substituição a intervenção obrigatória de um psicólogo. Penso que é uma informação importante e queria apenas agradecer o contributo. Muito obrigada. A deputada Sofia Matos, faz favor, do Grupo Parlamentar do PSD. Bom dia, Sra. Presidente, obrigada. Antes de mais, agradecer o contributo que aqui foi dado pela entidade que hoje estamos a ouvir. O PSD tem aqui uma posição muito sui generis. Se bem se recordam, ao longo do tempo e ao longo das vezes em que, pelo menos, eu tenho estado aqui no Parlamento, foi dada a liberdade de voto aos deputados do Partido Social Democrata e não é na qualidade de quem votou a favor das diversas iniciativas legislativas que estou aqui, é como representante do partido e das diversas posições e consciências de todos os meus colegas. De facto, há algumas questões que foram aqui apontadas e que a deputada Isabel Moreira também referiu, que já estão a ser objeto de reflexão por parte dos diversos partidos que apresentaram iniciativas nesta matéria. No PSD não foi um desses partidos. Aquilo que temos estado a fazer é falar com os partidos que fizeram propostas no sentido de sensibilizá-los para algumas questões que aqui vocês também apontaram, e são os diversos estágios de avaliação das condições de saúde mental dos doentes para definirem aquilo que é o sofrimento intratável ou não e aquilo que são as suas condições para definir se estão a fugir do sofrimento ou se estão a fugir da vida. E, portanto, não são despiciendas as questões que aqui trouxeram, estão, contudo, e tenho a certeza, a ser alvo de avaliação e de reflexão nos partidos que fizeram as suas propostas e, por isso, resta-me agradecer os contributos que aqui foram dados e são muito na base daquilo que também já têm sido as chamadas de atenção das diversas entidades que também têm cá vindo. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Pedro Frazão, do Grupo Parlamentar do Chega, faz favor. Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Cumprimentar pessoalmente a doutora Maria Tavares, doutora Maria Duarte. Muito obrigado por terem vindo representar a vossa associação, que temos todo o gosto em receber aqui. De facto, a primordial questão que nos traz hoje é, de facto, essa questão de como exercer uma liberdade, não é? E como é que uma pessoa pode estar no seu total direito e com a sua plenitude psicológica, com total acesso aos cuidados de saúde, aos cuidados paliativos ou outro tipo de cuidados para pedir a própria execução da sua morte. E isto torna-se de primordial importância porque nós, infelizmente, vivemos num país com um SNS a colapsar todos os dias, onde mais de 70% das pessoas não têm acesso a cuidados paliativos, onde não existem psicólogos nos centros de saúde, onde não existem psicólogos em linhas de atendimento, onde não existem psicólogos nos hospitais, tirando nos hospitais centrais como Santa Maria ou São João do Porto,
Os hospitais distritais não têm psicólogos, e posso falar objetivamente do Hospital Distrital de Santarém, por onde sou eleito, que não tem psicólogos, ou o Centro Hospitalar do Médio Tejo, que tem um psicólogo, e, portanto, vemos aqui se os grupos parlamentares que agora, afinal, já percebem que é preciso a introdução de um psicólogo ou de um psiquiatra nesta lei, neste conjunto de especialistas para avaliar a situação, não sei como é que vão descalçar a bota de não existirem psicólogos do SNS. Portanto, só por aí a operacionalidade desta legislação vai ficar morta à nascença, porque esta Casa vai mais uma vez legislar uma legislação que vai ser impossível de pôr em prática. E isto é muito usual aqui nesta Casa, infelizmente, mas é a cegueira ideológica dos grupos parlamentares que temos no poder, é com aquilo que temos que lidar. Acerca da objeção de consciência que a doutora falou, é muito simples. Eu posso lhe responder que os grupos parlamentares que estão a tentar legislar nesta matéria puseram aqui a objeção de consciência porque se tinham esquecido de a pôr na legislação do aborto e viram-se confrontados com o facto de a grande maioria, a esmagadora maioria dos profissionais de saúde do SNS apresentarem objeções de consciência para fazer o aborto. Aborto, não é interrupção voluntária da gravidez, que isso é uma manipulação de linguagem. Vamos falar de aborto. E, portanto, como a esmagadora maioria dos profissionais de saúde no SNS apresentam objeção de consciência para fazer o aborto, agora os legisladores lembraram-se, e como se viram confrontados com esse problema, e estão a dar esse negócio, que não passa de um negócio às clínicas privadas, passaram a colocar agora nesta lei a objeção de consciência, que é para evitar um problema com o qual não sabem lidar relativamente ao aborto. Passando também ao sofrimento insuportável, de facto que o sofrimento insuportável é algo que devemos dar importância, dá origem aos maiores dramas pessoais, aos maiores dramas familiares, à falta de liberdade das pessoas para pedirem a própria morte, e, a meu ver, vai dar origem a uma rampa deslizante. E gostava da doutora que ambas nos pudessem dar a vossa opinião sobre este assunto, que é, de facto, quando nós temos um Serviço Nacional de Saúde que está a colapsar, que 70% das pessoas não têm acesso a cuidados paliativos ou sequer a cuidados continuados, como é que nós podemos aprovar uma lei sem ter a real noção que isto vai dar origem a uma rampa deslizante, como está a acontecer em muitos outros países do Norte da Europa, onde já se eutanasiam crianças, onde já se eutanasiam pessoas com problemas mentais, onde já se eutanasiam pessoas que estão em lares ou em depósitos de idosos sem o devido apoio familiar, e pessoas que se veem arrependidas no último suspiro. Há relatos em outros países de pessoas que no último minuto manifestam arrependimento, mas que o profissional de saúde avança com a eutanásia, mesmo de acordo com o seu arrependimento, que é depois relatado por algumas testemunhas ou por alguns familiares que estão presentes no ato da eutanásia. E, portanto, como é que nós podemos, de facto, legislar neste sentido com este problema da falta de liberdade? E depois, finalmente, também fazer uma pergunta sobre, falou na lesão orgânica ou na lesão definitiva de gravidade extrema ou doença grave e incurável. Ora, isto, como sabe, isto é uma lista infindável. Pode ter doenças neurológicas, como Alzheimer ou Parkinson. O Alzheimer e o Parkinson é uma lesão definitiva, grave, de extrema, e é uma doença grave e incurável. Portanto, podemos estar aqui a abrir a porta a eutanasiar pessoas com Alzheimer e Parkinson, ou com insuficiências cardíacas graves, ou com insuficiências renais, ou com insuficiências respiratórias, ou vítimas de acidentes vasculares cerebrais, outras doenças psiquiátricas, fibromialgia, hepatite C, HIV, qualquer outra situação pode dar origem a esta situação. E, portanto, de facto, para nós é moralmente inaceitável, é contrário à dignidade humana esta legislação. É um desrespeito pela dignidade humana de quem vai morrer e do profissional de saúde que vai executar a morte. A nossa posição é bastante clara relativamente a este aspecto, e termino por aqui agradecendo mais uma vez o vosso contributo. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Senhora Coordenadora, desculpe, esqueci-me de uma última pergunta, que era, e penso que é bastante importante também, que é, de facto, ir ao encontro da deontologia dos psicólogos. Nós tivemos aqui já vários pareceres de ordens, nomeadamente da Ordem dos Médicos e da Ordem dos Enfermeiros,
que é bastante tácita e diz que qualquer profissional de saúde dessas ordens que praticar a eutanásia está a incorrer num ato disciplinar e pode ser sancionado pela jurisdição da ordem desses profissionais. Eu gostava de lhe perguntar, porque desconheço, de facto, lamento, ainda não fui estudar o Código Deontológico da Ordem dos Psicólogos, e saber se existe alguma disposição nesse sentido da preservação da vida humana e da defesa da vida humana em qualquer situação, e se de facto um psicólogo que se veja envolvido no ato de eutanásia se vai incorrer em alguma medida disciplinar contra o seu Código Deontológico. Obrigado. Desculpe, Sra. Coordenadora, obrigado pelo uso da palavra. Senhora Deputada Patrícia Gil Vaz, faz favor, da Iniciativa Liberal. Obrigada, Sra. Coordenadora. Cumprimento a Associação dos Psicólogos Católicos e os deputados aqui presentes. Dizer que da parte da Iniciativa Liberal, nós fomos um partido que desde o início, quando teve assento na Assembleia da República, participou neste processo que já vai longo, entramos com uma iniciativa legislativa. Quando do início desta nova legislatura quando o processo voltou a estar em discussão, apresentamos novamente uma iniciativa legislativa com algumas melhorias em relação àquilo que tinha sido apresentado por nós anteriormente e que acolhia já algumas das notas dadas pelo Sr. Presidente da República após o seu envio para o Tribunal Constitucional. E agora, chegados aqui em sede de especialidade, o nosso entender é que devemos trabalhar todos por garantir que o diploma que resulte deste processo será o mais garantístico possível dos direitos fundamentais dos intervenientes e também respeitador da dignidade humana e da liberdade individual. Dito isto, tenho que concordar com o Sr. Deputado Pedro Franzão que existe um grave problema na SNS relativamente à saúde mental e à falta de psicólogos para tratarem este flagelo, mas não é isso que está em causa neste processo. Neste processo está em causa garantirmos que todos estes cuidados são garantidos, são acolhidos no diploma, e por isso mesmo é que estamos abertos a ouvir as entidades e as organizações que melhor sabem sobre o tema e acolher os vossos contributos. Como disse a Sra. Deputada Isabel Moreira, estamos a refletir sobre o tema. Tenho a certeza que este grupo de trabalho fará o melhor trabalho possível para acolher estes contributos e para garantir, assim como disse anteriormente, um diploma garantístico. Agradecer os vossos contributos e da nossa parte é tudo. Obrigada. Muito obrigada, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, do Bloco de Esquerda, faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. De forma muito curta, agradecer a exposição que foi aqui transmitida. O contributo para a nossa reflexão já foi dado conta pela Sra. Deputada Isabel Moreira que, da parte dos proponentes, a incorporação de uma opinião obrigatória da parte do psicólogo está a ser equacionada na nova versão e, por isso, acompanha uma parte considerável das preocupações que aqui trouxeram e, por isso, agradecer a vossa exposição. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu penso que podíamos agora passar à fase das respostas. 15 minutos, um pouco mais, faz favor. Menos, seguramente. Precisar. Aqui, então, alguns comentários relativamente às questões apresentadas pelo Sr. Deputado Pedro Frazão. E começo do fim para o princípio. Portanto, a Ordem dos Psicólogos Católicos, a Ordem dos Psicólogos Portugueses, prevê no seu Código Deontológico, nas disposições gerais, o princípio do respeito pela dignidade da pessoa e os direitos. Portanto, que são, obviamente, elementos que estão definidos, mas que têm o espaço para serem compreendidos exatamente, na interpretação de cada um. E, portanto, nisso, contrariamente a alguns casos, como os médicos e os enfermeiros, portanto, na semelhança entre a própria Ordem e as associações de fiéis católicos, no nosso caso há uma diferença, não é? A Associação dos Psicólogos Católicos, de facto, prevê a defesa da vida e a promoção da vida. Não é? A Ordem prevê o respeito pela dignidade e pelos direitos do homem. E há aqui, de facto, algumas diferenças significativas. Portanto, a resposta é não incorre em nenhum processo disciplinar, de forma nenhuma. Depois, a propósito da rampa deslizante, sem entrar de todo por aí, porque é uma perspectiva futura e sobre o futuro
ninguém sabe, mas sabe sobre o presente. E o que é que nós temos no presente? Temos a realidade, não é? E a realidade tem aqui várias questões. Por um lado, investigação e evidência científica escassa, muitíssimo escassa. Isto é em todos os países, não é só no nosso. E, portanto, há uma série de coisas que nós ainda não sabemos e, para legislar, efetivamente, incorrendo no menor risco possível e com respeito pela liberdade e pela dignidade, precisamos de saber. Ainda não sabemos. É muito rápido. Por outro lado, há pressupostos destes projetos de lei que, neste momento, não são possíveis de implementar. Exemplo, o médico orientador é escolhido pelo doente. É impossível. Estamos a falar de doentes com lesões extensíssimas, acamados, em cuidados continuados, onde porventura haverá um médico por semana que lá vai, que é o único médico da casa, e que, à exceção desse médico, que a pessoa pode gostar mais ou menos, rever-se mais ou menos, não tem alternativa para pedir. Portanto, a própria eleição livre do médico orientador do processo não é possível. Eventualmente poderão haver outras formas de o fazer que respeitem, de facto, a liberdade do doente. Não é possível. Não é possível. A mesma coisa relativamente àquilo que é, ou seja, um espaço que há para, se o médico orientador e o médico especialista suspeitarem. Ora, neste momento, de facto, e nós que depois acompanhamos os doentes também no estado decorrente da sua relação com o médico, os médicos não têm tempo hábil. Não há tempo neste momento sequer para ver o doente, quanto mais para suspeitar do que é que o doente... Evidente, estamos a falar de circunstâncias muito específicas e que os médicos estarão, à partida, absolutamente investidos na avaliação, mas é uma suspeita. Estamos a pôr a dignidade e a vida da pessoa. Uma suspeita é demasiado aberta. E, por fim, um exemplo muito prático e muito real. Uma mulher entre os 40 e os 50 que, de facto, tem um AVC e, tanto o marido não pode, de facto, deixar de trabalhar para cuidar dela, nem tem capacidade de a colocar em algum lugar perto de casa com os cuidados que ele gostaria. Portanto, estamos a falar de uma pessoa que é colocada a 100 km de casa e, portanto, de repente se vê privada de uma série de coisas que, obviamente, causam um sofrimento extremo, desde a sua autonomia, muitas vezes a autoimagem, tudo aquilo que envolve uma situação destas. Evidente, todos os seus papéis, porque muda drasticamente, além da privação da companhia da família. E, de repente, está numa situação de sofrimento tremendo, onde, na maior parte das vezes, neste caso em particular é um caso real que acompanhei, o caso do sofrimento desta mulher é a distância dos filhos, a impossibilidade de os ver crescer, ter netos que não pode ver, e não pode ver por questões muito práticas. São pessoas que vivem longe, que não têm recursos financeiros para a visitar com frequência, numa casa com muitíssimos doentes, mesmo os recursos tecnológicos são muito escassos e, portanto, aquilo que seria óbvio de uma chamada de vídeo por dia é muito difícil. E, portanto, o que é o sofrimento intolerável desta mulher? É estar privada da sua família. Agora, é um sofrimento intolerável? Claro que sim. Quer viver longe da sua família? Não. Tem opções para viver perto da sua família? Também não, porque aquilo que nós vamos avaliar nestes projetos são questões muito mais orgânicas da perspectiva. E mais, não está previsto em nenhum momento, enfim, compreendendo o direito à autodeterminação, a envolvência da família. Portanto, estamos a falar de pessoas que, porventura, podem pedir a eutanásia num processo de sofrimento tremendo por razões não só médicas, cujo sofrimento não é avaliado e, de repente, a família é informada do que é que aconteceu, porque no extremo a família, tudo isto pode ser feito e concretizado sem que a família o saiba. Quando, eventualmente, poderia ter alterado as condições que mais sofrimento causam a esta mulher. Como esta, temos dezenas distribuídos por casas de cuidados continuados no nosso país. E também por isso, e à semelhança daquilo que o professor Gameiro comentava, é de facto muito diferente a situação da doença e da lesão. São situações muito diferentes que implicam respostas diferentes. Não sei se respondi, mas aqui ficam alguns comentários relativamente ao que colocou. Pronto. Senhoras e Senhora senhores Coordenadora, deputados... desculpe, eu gostava de ouvir a Sra. Doutora sobre a capacidade e a existência de psicólogos no SNS.
Se a doutora quer responde, se quiser, como é óbvio. Senhora Coordenadora, Não sei se obviamente. quer Muito dar obrigado. a sua opinião, se não, faz É favor. claro que a doutora responde se quiser. Eu estava apenas a relembrar a minha pergunta. Com certeza. Penso que não é, Mas como terminou? não é uma matéria de opinião, não é? É uma realidade, está à vista. Está à vista o sofrimento intolerável está à vista, não só em matéria de lesões e doenças. O sofrimento familiar está à vista nas escolas, está à vista nas famílias. Quer dizer, o sofrimento intolerável está por todo lado. E, de facto, a presença dos psicólogos faz diferença, não fará toda, mas fará uma diferença significativa. E não há dúvida nenhuma que um Estado que prioriza a diminuição do sofrimento e o bem-estar é outro patamar, não é? Mudamos de patamar a todos os níveis. Portanto, a falta de psicólogos neste momento é só mais um fator que, na nossa opinião, impede a implementação deste projeto. Não é possível. O nível de investimento que é preciso só para uma família, quer do ponto de vista da avaliação, quer do ponto de vista do acompanhamento, dos profissionais de saúde, que também não estamos a antecipar aqui, não é uma matéria de opinião, é uma matéria de realidade e está à vista. Muito obrigada. Senhoras e senhores deputados, não sei se alguém quer fazer mais uma última questão. Não havendo pedidos de palavra, resta-me agradecer à doutora Maria Margarida Cordo, à doutora Maria Costa Duarte, o contributo, os esclarecimentos, e se não se importam então, se puderem deixar o contributo por escrito, se tiverem, ou se quiserem enviar, ficamos muito agradecidos, porque de facto estamos na fase de englobar todos os contributos possíveis dentro de um texto que, em princípio, nós queremos que seja um texto o mais possível abrangente, como aconteceu na legislatura passada. Senhoras e senhores deputados, assim sendo, resta-me despedir e dizer que este grupo de trabalho estará sempre disponível. Faz favor. Senhoras e senhores deputados, penso que nós também podemos terminar a nossa reunião, visto que já definimos tudo o que havia para definir. Portanto, a próxima reunião será quinta-feira que vem, às 9 da manhã. Está bem? Obrigada.